para votar 3 medidas provisórias e o projeto de lei que libera a navegação de navios estrangeiros em portos nacionais. Mas a oposição promete continuar obstruindo os trabalhos enquanto a medida provisória 1000 não for pautada. A MP prorrogou o auxílio emergencial, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300. Paula Bittar traz a perspectiva do plenário para a semana que vem. A Câmara tem sessão marcada para esta terça-feira para mais uma tentativa de retomar as votações, que vêm sendo impedidas pela obstrução de partidos de oposição e de alguns partidos de centro. Na pauta, as mesmas 3 medidas provisórias e o projeto de lei que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação entre portos nacionais sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. As 3 MPs são a que destina 160 milhões às instituições de longa permanência para idosos em decorrência da pandemia de Covid-19, a que dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas e a que autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar contratos de pessoal por tempo determinado. A MP que trata de créditos a micro, pequenas e médias empresas está sob risco, pois perde a validade em 12 de novembro e precisa ser votada tanto na Câmara quanto no Senado. Existe ainda a expectativa de análise de proposta autorizando o funcionamento remoto do Conselho de Ética, já que a mesa diretora da Câmara decidiu encaminhar a representação contra a deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, ao Conselho. Flor Delis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O líder do Cidadania, deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, quer que o plenário autorize também o funcionamento de outras comissões. A nossa proposta é que imediatamente se instale pelo menos as comissões especiais, com destaque a comissão da PEC de segunda instância, que é a emenda constitucional que permitirá que após a condenação de segunda instância a pessoa seja presa. Mas não há consenso na Câmara para o retorno das comissões. O tema da prisão em segunda instância, por exemplo, gera divergências. A Comissão de Constituição e Justiça, um colegiado permanente, também é alvo de polêmica, pois há partidos que querem adiar a análise de algumas propostas da agenda econômica do governo. E a oposição promete continuar obstruindo os trabalhos enquanto a medida provisória 1000, que prorrogou o auxílio emergencial, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300, não for pautada. Os deputados de oposição querem tentar retomar o valor inicial do auxílio de R$ 600. Para a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, enquanto isso não ocorrer, é impossível avançar com a pauta. Nós temos dito para o governo, para o plenário da Câmara, que o orçamento de guerra que nós votamos é possível sim o governo pagar os R$ 600 do auxílio emergencial enquanto durar o decreto da pandemia. Por outro lado, eu pergunto, qual a intenção agora de tentar retomar as comissões faltando menos de 2 meses para encerrar o ano? O Conselho de Ética já poderia estar funcionando, porque o Conselho de Ética tem presidente e tem membros eleitos. O vice-líder do governo, o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, defende que os deputados retomem as votações, inclusive da medida provisória do auxílio emergencial. Para ele, é possível explicar à população a impossibilidade de se manter o valor inicial de R$ 600. Nós estamos esperançosos que a gente consiga fazer o entendimento para que a nossa pauta da Câmara volte a andar. E tem projetos prioritários na pauta. O que falta aí é uma dedicação também dos líderes parlamentares para que a nossa pauta volte a andar, né? Nós, da base do governo, estamos sempre prontos para trabalhar. E com relação, por exemplo, à MP 1000, eu sou da opinião que nós podemos votar tranquilo. O governo está muito consciente do que está fazendo, nós temos condições de explicar em plenário para a população a nossa realidade. Além da obstrução feita pela oposição por causa da MP do auxílio emergencial, partidos como Avante, PL, PP e PSD também vêm obstruindo as sessões por causa das disputas que têm adiado a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Antes da última sessão do plenário, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, pediu responsabilidade aos partidos da base do governo para que acabem com a obstrução, mas a sessão foi encerrada sem que os deputados conseguissem votar as medidas provisórias. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na terça-feira. Um bom fim de semana e um bom feriado. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa
boa noite.